Nós estamos recebendo aqui na Câmara Municipal de São Paulo o vereador Mário Covas Neto. O vereador acaba de protocolar um projeto de lei que dispõe sobre a aplicação de uma advertência e não de uma multa a motoristas que cometam uma infração com desrespeito ao rodízio municipal de veículos. Boa tarde, vereador. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, um prazer estar aqui com os amigos aqui da TV Câmara. Vereador, como é que vai funcionar na prática esse projeto, caso ele avance? Na prática é o seguinte, a cidade de São Paulo é a única no país que tem o rodízio municipal. Ao contrário de outras cidades em que a legislação de trânsito envolve uma sistemática, uma regra nacional, aqui na cidade nós temos essa particularidade que é o rodízio municipal. Rodízio que, ao contrário do que poderia ser, ou que pode ser no futuro, ele vigora apenas em determinada faixa de horário. Durante outro período, ele é liberado a circulação de carros. Na verdade, no governo do governador Mário Covas... Que foi instituído. Isso. Houve o rodízio ambiental, criado pelo secretário Fábio Feldman, isso, que era para o dia inteiro, mas com a prerrogativa de que ele era um rodízio com um cunho mais ambiental, da qualidade do ar na operação de pico, né? O objetivo é você melhorar a qualidade do ar. Mas ele nunca chegou a ser o dia inteiro, ele sempre foi, desde a sua instituição, ele é em dois períodos do dia. Ocorre que, ao longo do tempo, aquilo que também, por consequência, melhorou o trânsito da cidade, ao longo do tempo, com um acréscimo, pra você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, aumentou 68% o número de carros na cidade. São 7 milhões? São 7 milhões, mais de 7 milhões de veículos hoje que estão na rua. Muito bem, então aquilo que era uma forma de você melhorar o fluxo do trânsito passou a ser uma coisa que não dá muita diferença. Para quem mora na cidade, sabendo o que eu estou falando, na hora que você tem um rodízio, você não nota muita diferença. Ocorre que muitas vezes as pessoas, pelo trânsito, a mobilidade ser ruim, muitas vezes você não consegue chegar no seu destino antes do rodízio começar. Muito bem, e você acaba cometendo uma infração por causa do trânsito e não por vontade própria. Acho que então, por outro lado, a prefeitura nos últimos 4 anos praticamente triplicou o que se arrecadou em multas. E a multa não pode ser um instrumento de arrecadação tributária. Ela tem que ser uma penalidade imposta para quem comete uma infração. Mas o próprio Código Nacional de Trânsito prevê a possibilidade de você fazer uma advertência. Coisa que a gente não tem isso como hábito, o país não utiliza isso como hábito, mas está previsto no Código. Então, a ideia é que aquele infrator que nos últimos 12 meses não teve nenhuma multa relacionado a infringir o rodízio, ele, ao invés de pagar o valor da multa, ele vai receber uma advertência. Com isso, você pode minimizar um pouco os efeitos negativos que o trânsito da cidade acaba fazendo com as pessoas. Agora, vamos entrar numa discussão aí, vereador, sobre a importância desse projeto. Do ponto de vista prático, vamos pegar uma situação como a de segunda-feira. Quase 200 quilômetros de congestionamento em São Paulo, 160 semáforos queimados, mais de 100 árvores caídas. Sim. O senhor acompanhou o que aconteceu na cidade? Perfeitamente. E, assim, né, a gente sabe bem todos os efeitos que o paulistano sentiu na pele. Alguém que tivesse um carro com placa de final 1 e 2 e foi multado, ele receberia uma carta com uma espécie de uma advertência, segundo esse projeto? A mesma coisa que ele recebe, a mesma notificação que ele recebe da multa é a mesma coisa. Ao invés de ter um espaço para pagar em banco, ele está simplesmente alertando que ele infringiu a norma, mas que a penalidade naquele momento é uma advertência. Isso para aqueles que nos últimos 12 meses não tenham sofrido o mesmo tipo de multa. Se houver, não, aí ele tem que pagar. Né? Então, não é para... a ideia do projeto é você minimizar os efeitos nocivos do trânsito para aquele que é um bom
um bom usuário, como é que chama? Condutor. Um bom condutor. E que não pode ser penalizado por uma infração que, às vezes, a cidade acaba fazendo com que ele sofra. Agora, também aquela velha máxima de que aqueles que são bons não podem pagar o efeito daqueles que são transgressores. Sem dúvida. Por isso mesmo que tem o prazo dos 12 meses. Não é uma advertência para qualquer um. O prazo é grande, é longo, o trânsito é ruim todos os dias, quer dizer, e se você for fazer uma conta de quantos rodízios ele vai ter ao longo do ano, você vai perceber que a chance dele cometer mais de uma infração, se for um mau condutor, é muito grande. Então, isso vale para o bom condutor. Mas será que, aí fazendo o outro lado dessa moeda, será que a gente não corre o risco de ter o efeito contrário também gerado, de as pessoas aproveitarem essa brecha para eventualmente tentar driblar esse cenário que o senhor está propondo? Eu penso que não, porque você tem um prazo de 12 meses, o prazo é extremamente extensivo, né? São 48 semanas no ano, quer dizer, se você ou mais até, se você não... você tem uma chance em 50 de cometer infração. E ela não deixa de existir. Sim. Você tem uma pena secundária, que é algo que não é atribuição do vereador, que são os pontos na carteira. Isso. Esses pontos vão continuar existindo. A pessoa cometeu a infração, ela não está liberada da infração, ela não está isenta da infração. Os pontos referentes à infração seriam aplicados... Serão aplicados de qualquer forma. Mesmo na advertência? Mesmo na advertência. A advertência não suprime os pontos. Ele suprime o valor da multa, mas os pontos não. Até porque isso não é atribuição da municipal. Isenta o pagamento da multa, mas atribui os pontos ao condutor. Sim, ele cometeu a infração. É uma medida... Ele não está perdoado da infração. É uma medida... Ele está perdoado do pagamento. Uma medida visando a educação e uma certa tolerância. Isso. A essa... Não, uma compreensão, não é tolerância, é uma compreensão de que o trânsito não ajuda as pessoas a ser um bom condutor. O senhor acredita que esse projeto vai ter um bom trânsito junto ao Executivo? As discussões aqui na casa em relação a esse projeto que o senhor detalhou para a gente aqui agora, como é que elas devem ser conduzidas? Olha, para os meus colegas que eu divulguei o projeto eu protocolei anteontem, então é muito recente. Mas os colegas da minha bancada subscreveram como coautores. Então, a gente está tomando providência para que todos sejam coautores. Eu tive um contato com o secretário de Relações Governamentais, que já manifestou uma visão positiva a respeito dessa legislação, dessa mudança. Eu acho que, veja, o objetivo é você beneficiar a população, especialmente os condutores de veículos que sofrem com uma multa pesada. A cidade triplicou a sua arrecadação de multa, ou seja, há um excesso de arrecadação. Não há por que você ter uma outra fonte de arrecadação para a prefeitura que seja diferente do IPTU ou do ISS, que já são as fontes previstas no Código Tributário, né? Essa é uma fonte similar. Veja, 800 milhões é o que a prefeitura arrecada de multas. Isso é mais do que muitos orçamentos de várias prefeituras do interior. Não faz sentido você ter esta fonte adicional e você não utilizar parte ou abrir mão de parte desta fonte para você dar compreender que o cidadão nem sempre está infringindo até mesmo desenvolvendo uma iniciativa de educação. Sim. E cidadania. Exato. E por aí vai, né? É isso aí. Vereador, como é que vai ser a tramitação? O senhor acredita que esse projeto entre na pauta já nos próximos dias? Qual é a possibilidade desse cenário? Nós ainda estamos ainda numa fase preliminar aqui na Câmara. Ainda há que se definir quais são as duas comissões parlamentares de inquéritos que vão existir. As comissões permanentes da Casa também ainda precisam ser formalizadas. E existem alguns projetos de interesse do Executivo que já estão na pauta para serem votados e apreciados. Um que tangencia com essa questão, que é a inspeção veicular, né? Que também envolve muito o número de carros que circulam em São Paulo, como esses carros estão circulando. Eu diria que ambas têm um objetivo de melhoria da qualidade do ar da cidade, mas as finalidades são diferentes. Nesse aspecto, o prefeito modificou
aquilo que ele vinha propagando na eleição e que acabou sendo um grande mote de campanha eleitoral e que hoje, enfim, por circunstâncias outras, ele não está conseguindo cumprir com aquilo que ele se comprometeu. Ele tinha se comprometido a acabar definitivamente com a taxa. E, na verdade, agora ele mandou um projeto para a Câmara que não só mantém a taxa, como ele inova, porque ele aplica uma medida que, a meu ver, é absolutamente inócua e impraticável, de que aqueles veículos que são fora do município e que circulem no município mais do que 120 dias paguem também essa taxa. Então, ele não só não tirou a taxa, como ele aumentou o número de contribuintes da taxa. Além do que, ele está extrapolando a sua competência ao querer legislar a respeito de questões que são de outros municípios. Imagine só você ter as câmaras da cidade filmando todos os carros que passam na rua, fazendo uma tabela, esse passou esse dia, passou no outro dia, então soma com... E ao final do ano, não, esse teve 122 dias, então esse tem que fazer. Isso é absolutamente impraticável, é uma brincadeira. Não, ele não... O senhor é bastante contrário a esse projeto, né? Não, contrário não. Eu acho que o projeto... Veja... eu até entendo que pagar a taxa eventualmente é uma coisa ruim, mas a questão é a seguinte: você tem um serviço que é prestado. Qual é o objetivo desse serviço? O objetivo desse serviço é fazer com que os carros emitam menos poluição no ambiente. Esse é o objetivo, tá? Tem um custo. O custo é alto demais. Bom, isso pode ser discutido se o custo é alto demais. Foi feita uma licitação há tempos atrás e se atribuía um determinado valor. Bom, o que está se discutindo é o valor, não é a finalidade. Fazer a inspeção veicular é o que todo mundo concorda, inclusive o prefeito concorda. O que está se discutindo é se paga-se ou não a taxa. Muito bem, a questão é mais ou menos como o pedágio nas estradas. Quem transita pela estrada paga o pedágio. Se você não fizer assim, o valor de conservação daquela estrada será pago pelo conjunto da sociedade. É a mesma coisa da inspeção veicular. Você tira o valor para quem é proprietário do carro, quem vai pagar vai ser a municipalidade. E, portanto, qualquer um que é contribuinte da municipalidade, sendo proprietário ou não de carro, vai pagar a inspeção veicular do seu carro. Então, é injusto perante a uma massa de pessoas que não tem acesso a essa coisa. Deixar de ter a inspeção é errado. Ela tem que continuar. Agora, também você continuar e fazer com que este valor seja pago pelos cofres públicos, me parece também um erro. O senhor acha que a discussão nesse sentido deve levar em conta especificamente esse cenário? Mas é esse cenário que é o ponto central. A questão de ter a inspeção é algo que não se coloca em discussão. Eu não vi ninguém se colocar contra a inspeção. Todos nós somos favoráveis que os carros cada vez menos poluam menos a cidade. E, portanto, você tem reflexo em hospitais, em doenças das pessoas, etc. O próprio poder público acaba tendo que gastar um dinheiro para você manter um equipamento de saúde para atender as pessoas que vão ficar doentes em função de uma poluição. Muito bem, então, portanto, é absolutamente necessário. E até economicamente para o poder público é interessante que se faça. Muito bem, então, essa discussão não está em jogo. O que está em jogo é o seguinte: quem é que paga essa taxa? Você diz assim, não tem custo nenhum, não. Alguém tem que ser remunerado pelo serviço prestado. Você pode até dizer, não, o serviço é muito caro. Tudo bem, isso é uma questão que pode se discutir. Então, em vez de se pagar uma taxa de 50, paga-se de 20, de 30, enfim, faça um cálculo do que é razoável. Agora, dizer, não paga mais e a prefeitura vai pagar, isso significa que quem não tem carro paga. Vereador, o prefeito Fernando Haddad esteve aqui na Câmara anteontem, no início de uma longa discussão sobre o plano diretor da cidade de São Paulo. Ele bateu na tecla de algo que ele já havia feito quando ele veio à Câmara abrir os trabalhos dessa nova legislatura, né? Que foi propor a construção de uma relação de cooperação entre oposição, entre os vereadores e o executivo. Que avaliação o senhor faz desses 50 dias aí, da forma como o prefeito Fernando Haddad tem conduzido a relação com o legislativo? Eu acho muito positiva, mesmo.
O prefeito tem se mostrado uma pessoa extremamente democrática e ele faz todos os gestos e todos os sinais no sentido de manter uma relação de alto nível entre o legislativo e o executivo. Ele, independente das posições pessoais a respeito do apoio ou não de determinados projetos, ele valorizou a casa na medida em que chamou todos os líderes para anunciar os projetos. Ele poderia muito bem tentar resolver os problemas na forma de decreto, etc. Não, ele está respeitando a tramitação legislativa e eu acho que nesse aspecto vai muito bem. A relação política é uma relação correta. E acho que a relação tem que ser feita dessa forma mesmo. Eu sou um vereador de oposição, mas não entendo que o fato de ser de oposição eu seja contra tudo. Não é assim. Ele foi eleito pela maioria da população com um determinado programa. Eu acho que esse programa tem que ser executado. E, portanto, não é minha tarefa negar o programa que o fez se eleger. É o contrário, é fazer com que o programa seja cumprido tal qual ele se comprometeu. Mas a relação, sem dúvida nenhuma, é muito melhor, é muito boa e eu o cumprimento por isso. Acho que em algumas questões administrativas a gente pode até opinar como que poderia ser um pouquinho diferente, né? Por exemplo, você ter uma ingerência, por exemplo, do Lula numa reunião de secretários, me parece que é um pouco de exagero. Ainda que eu acho que a lealdade dele ao maior cabo eleitoral que teve, ao mentor político dele, isso ele pode permanecer a vida inteira. Eu acho que a lealdade dele precisa seguir. Mas ter uma reunião de secretários e você ter uma pessoa de fora e estabelecer mecanismos, metas e objetivos, me parece um pouco menor para a posição da principal cidade do país. Cidade que o seu pai também havia sido prefeito em 1983. Isso. 3 a 85. Isso. Quando o Jânio depois ganharia a prefeitura de São Paulo. Meu pai foi o último prefeito nomeado. Isso. Que, aliás, que era um desgosto dele não ter tido a oportunidade de ter sido um prefeito eleito na cidade. Vereador, para a gente finalizar essa conversa, como consequência da tragédia, 239 mortes na Boate Kiss, lá em Santa Maria, um grande drama, talvez o principal drama aí desse início de ano, muita gente esperando aquele cenário de chuvas, muitas mortes, áreas de Minas, região serrana do Rio. O líder da bancada do PSDB na Câmara, o Floriano Pêssaro, formulou um projeto que daria à Prefeitura o poder de exigir que o alvará de funcionamento das casas fosse escaneado e estivesse à disposição de qualquer cidadão na internet. O projeto é interessante pelo prisma da transparência. Quão execuível ele é? Quão possível de... Eu acho que hoje enfim, a internet, as redes sociais, elas estão, enfim, as pessoas têm acesso, é muito grande o acesso às pessoas nessas informações. Você hoje buscar a informação a respeito de uma casa qualquer noturna, enfim, uma casa de espetáculos, a respeito das suas acomodações, a respeito do cardápio da casa, da sua decoração, da sua música, etc., hoje é perfeitamente possível e as pessoas utilizam desse mecanismo para decidir a sua direção. O senhor subscreve esse projeto? Sim, sem dúvida. Né? Eu acho que estar no site esta informação é uma coisa fundamental para a segurança dos pais, das pessoas que eventualmente vão, ou enfim, dos responsáveis, ou dos próprios frequentadores, né? Você saber que o bombeiro aprovou, enfim, que há um alvará, talvez, tem uma regulamentação toda municipal por trás disso que aprova a instalação e o uso daquela unidade. Legal. Vereador, obrigado pela atenção. Obrigado a você. Estamos à disposição. A gente esteve aí nos últimos dias com o vereador Marco Aurélio Cunha aqui na terça-feira, ontem com o vereador Marco Aurélio Cunha do PSD, ontem o vereador Ricardo Yang do PPS e hoje o vereador Mário Covas Neto, que conversou conosco sobre assuntos importantes no dia a dia da cidade. Nós vamos continuar com o Jornal da Câmara.